Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos da matemática aplicada, vendo especificamente as funções lineares, funções afim, funções do primeiro grau. Funções lineares, funções afim, funções do primeiro grau. Na matemática aplicada, vamos ver que esse tipo de estudo de aplicações são muito importantes. Em muitas situações práticas, nós podemos verificar que o valor de uma quantidade pode depender do valor de uma outra quantidade. Por exemplo, o valor a pagar por um produto ou serviço ele pode depender da quantidade adquirida ou do tempo de horas de serviços utilizados. O salário de um vendedor comissionado ele também pode depender do total de vendas que realiza num certo período. A produção de uma indústria pode depender do número de operários ou de máquinas que ela dispõe. A demanda, que é a procura de um certo produto pelos consumidores para a compra, pode depender do preço do produto que se apresenta no mercado. Os impostos também têm seus preços, seus valores calculados em função das grandezas variáveis. Por exemplo, o IPTU depende do valor do imóvel, o IPVA depende do valor do veículo e assim sucessivamente. E para finalizar com mais um exemplo, o lucro de uma empresa ele pode depender do valor investido em publicidade, propaganda e teoricamente com mais investimento nessa área, mais lucro a empresa terá. Em geral, essas relações que citamos, elas podem ser caracterizadas matematicamente e elas são denominadas funções. E assim, então, sem rigor, função é uma relação de dependência entre grandezas. Porque, na verdade, o termo função ele é aplicado onde nós temos uma quantidade calculada em função de outra. Então, retornando aos exemplos, nós teríamos lá que, por exemplo, o valor a pagar por um produto ele é calculado em função da quantidade. O salário do vendedor é calculado em função do total de vendas. A produção de uma indústria é calculada em função do número de operários. A demanda de um produto é calculada em função do tempo. Então, toda vez que nós tivermos essas relações, nós temos aí caracterizado uma função matemática. Para estudarmos melhor este assunto, vamos ver também que essas funções matemáticas, elas podem, dependendo da relação de dependência que existem, elas podem ter uma fórmula matemática que calcule este valor. Então, para isso, vamos analisar aqui uma situação aplicada. Essa situação nós vamos ver que é uma função linear ou afim, na qual o valor do custo total de produção mensal de uma empresa, ele depende do total de unidades produzidas. Então, nós temos o custo, que depende do total de peças produzidas. E também, agora, dando valores a isso, sabe-se que a empresa tem um custo fixo mensal de R$180 mil e mais um custo variável de R$60 por unidade. Então, valor fixo 180 mil, que são para as despesas que não dependem da produção, por exemplo, a folha de pagamento, as despesas operacionais, como o aluguel ou custo de energia, luz, água e outros. Então, esse custo fixo não depende da produção. Todo mês ele vai ocorrer. Então, isso foi registrado, foi calculado, foi dimensionado em R$180 mil e mais um custo variável, e aí sim, dependendo da unidade produzida, R$60 por unidade. Aqui nós temos um exemplo que se tem a quantidade produzida nesta coluna, a fórmula, de acordo com o que foi proposto, um valor fixo mais R$60 por unidade, e aqui o cálculo para cada unidade já feito. Então, para uma peça, nós vamos ter lá 180 mil, que é o fixo, mais R$60 vezes uma peça. 80 mil, R$60. Para 10 peças, temos o fixo 180 mil mais R$60 vezes 10, 600. Então, temos 180.600. Para 100 peças, o
custo fixo é 180 mil mais 60 vezes 100. 60 vezes 100, 6 mil. Então, 180 mais 6 mil. E para 1.000 peças, temos 180 mil mais 60 vezes 1.000. 60 vezes 1.000, 60 mil. 180 mil mais 60 mil, 240 mil total. Então, nós podemos observar que para a quantidade qualquer de peças produzidas, nós temos uma fórmula matemática bastante simples que calcula o seu valor total. Generalizando, para X peças produzidas, o custo C vai ser 180 mil mais 60 vezes X. Com essa fórmula, então, apresentada, dentro de um evento de cálculo, nós podemos executar, calcular algumas situações que possam vir a ser solucionadas, sugestionadas para nós. Ok? Então, vamos ver aqui uma condição de um exemplo item A. Se num determinado mês não houver produção, qual será o custo total dessa empresa? Bem, se não houver produção, o X é zero. X sendo zero, não há produção e não há custo de produção. Então, neste caso, teremos só o valor fixo 180 mil. E se a empresa tiver uma capacidade, então, máxima de 5.000 unidades para produzir, pergunta-se qual será o custo máximo. Ao se produzir 5.000, qual será o custo máximo? Basta utilizarmos a fórmula matemática. Do mesmo modo, se num determinado mês a empresa, suponha, teve um gasto de 328.800, a pergunta que podemos fazer é se nós tivemos esse custo, qual foi a quantidade de peças produzidas. Também calcularemos pela fórmula. Letra D, se a empresa vender, e aí já vem uma outra função, que é a receita. Se ela vender, ela vai ter uma receita. E se ela vender, então, a R$ 110 cada unidade, qual será a receita? Para concluir, pergunta-se quantas unidades a empresa deve produzir e vender, no mínimo, para atingir o ponto de equilíbrio na operação, ou seja, obter a receita igual ao valor do custo. E um último item que também vamos ver é o conceito matemático de domínio e imagem de uma função. Ok? Então vamos à resolução.